Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Edgar Machado, eu sou servidor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós estamos hoje aqui para realizar a primeira reunião de alocação de água do ciclo 2022-2023 para os sistemas hídricos Seraíma e Poço do Magro. Eu vou fazer uma chamada aqui presencial, conforme a ordem alfabética que está aqui, e depois nós passamos a reunião propriamente dita, com a apresentação do balanço das ações do ciclo anterior e os cenários para o ciclo 2022-2023. Então, por favor, se apresente, Carlos Magno. Bom dia, pessoal. Carlos Magno, e professor do Centro Universitário do MFG. Na sequência, Clélia. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. O Clélia aqui do INEMA, Coordenação de Recursos Hídricos. Temos uma boa reunião, pessoal. Obrigado, Clélia. Hudson, por favor. Bom dia a todos e a todas. Hudson, engenheiro agrônomo aqui e chefe de escritório aqui da Codevasco em Guanambi. Obrigado, Hudson. João Batista. Bom dia a todos. Eu sou João Batista, eu sou técnico do INEMA, lotado aqui no posto avançado de Guanambi. Obrigado, João Batista. Silvia Cristiane. Bom dia a todos. Meu nome é Silvia Kuchaski, sou técnica da Coordenação de Recursos Hídricos, da Diretoria de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental do INEMA, Salvador. Tiara. Bom dia a todos e todas. Tiago, Núcleo de Outorga do INEMA. Obrigado, Tiago. E tem uma pessoa aqui que se chama Tiara. Se pudesse identificar. Tiara é colega da Codevasco em Bom Jesus da Lapa. Ela deve estar ausente, que ela Tá bom. é substituta lá, mas ela deve aparecer aí. Então, hoje é dia 16 de maio, nós estamos dando início à primeira reunião de alocação de água dos sistemas hídricos Seraíma e Poço do Magro. No dia 18 de maio, faremos a segunda reunião, em que será realizada a tomada de decisão quanto aos cenários propostos e também a redação do termo de alocação de água com os compromissos para o ciclo 2022-2023. Eu vou projetar aqui a apresentação agora, e aí eu peço que vocês confirmem aqui se está na tela. Só um minutinho. Todos estão enxergando a apresentação? Tranquilo. Tá, caso alguém queira se manifestar, vocês podem fazer uso daquelas ferramentas do aplicativo aí, que é levantar a mãozinha, ou como nós estamos hoje aqui em um número reduzido de pessoas, podem me interromper também, assim que precisarem. Então, a alocação de água do ciclo 2022-2023 para os sistemas hídricos Seraíma e Poço do Magro. A pauta da reunião é a apresentação dos compromissos e das ações para o ciclo que foram realizadas no ciclo 2021-2022. Vamos apresentar os cenários para a tomada de decisão nesse ciclo de 2022 para 2023. E na próxima reunião nós vamos tratar da composição da comissão de acompanhamento da alocação e a redação do termo de alocação de água com os novos compromissos e com o registro dos cenários que foi tomada a decisão. O açude Seraíma, né? Nós tivemos ao longo desse ciclo 2021-2022
Sempre em relação ao planejamento do ano passado, estivemos sempre acompanhando o que havia sido planejado, e com as chuvas do final do ano, o açude tomou bastante água e permanece atualmente no estado hidrológico verde, e o que nos dá uma condição muito favorável para tomar decisão em relação aos usos nesse ciclo 2022-2023. A cota registrada no último dia do mês foi 514,29, que daria um volume observado atualmente no reservatório de 47.930.000 metros cúbicos. Em relação ao Poço do Magro, nós temos o açude, ele se encontrava numa condição pior do que o Seraíma, né? E com as chuvas também que ocorreram na região, ele agora se encontra no estado hidrológico verde, com um volume armazenado de 31.760.000. Eu vou só dar uma interrompida aqui, que acho que tem alguém querendo entrar na sala. Eu tenho que botar o pessoal para dentro aqui. Acho que já entrou. Estão vendo a apresentação de novo? Então, né? Então, o Poço do Magro saiu do estado hidrológico amarelo, que era o que nós estávamos ano passado, e atualmente se encontra no estado hidrológico verde também, com 31.760.000 metros cúbicos. Chegou até a verter durante algum período, no início do ano. Em relação ao que tinha sido alocado no ciclo de 2021-2022 e o que foi observado, nós temos aqui em relação ao Seraíma, o projeto de irrigação Seraíma, ele consumiu a média, né, mensal de 151 litros por segundo, enquanto que o Sistema Integrado de Abastecimento de Guanambi consumiu cerca de 70 litros por segundo. E o CIE Guanambi tinha sido alocado 81, então ele consumiu um pouquinho menos do que tinha sido alocado, em média, né? E o perímetro de Seraíma também, nós tínhamos alocado 213, e a média de consumo até o final do ciclo ficou cerca de 152 litros por segundo. Esses valores são importantes para a gente, porque um dos cenários que nós simulamos foi com base nesse consumo médio do ciclo 2021-2022. Mais à frente eu vou retomar. Então é importante a gente ter esses valores em mente. O CIE Guanambi com 70 litros por segundo e o projeto de irrigação do Seraíma com 152. Outros valores que aqui interessam para a gente de captação, de consumo, né? É o abastecimento a partir da adutora do Algodão, que vem lá do Rio São Francisco, com a média de 231 litros por segundo. E a estimativa que a gente tem de consumo no entorno, ela ainda é a que foi gerada em 2020, ano passado, né, com os valores de 2020, que durante os meses de novembro e abril é 9 litros por segundo, e meses de maio a outubro ela sobe um pouco, cerca de 14 litros por segundo. Nós ainda não temos os valores da estimativa de consumo para 2021, mas acredito que até o meio do ano nós vamos ter condições de fazer essa estimativa, e aí assim que a gente tiver esses valores estimados, nós informamos para vocês. Aqui é o consumo esperado e o observado do Poço do Magro. No Poço do Magro nós temos um problema que nós ainda não temos o controle desse abastecimento, da medição desse abastecimento para as comunidades rurais, e em relação aos caminhões-pipa, a mesma coisa. E isso é um dos pontos que nós estamos
colocando no marco regulatório, né, que deve ser aprovado esse ano ainda, que é começar a fazer esse monitoramento, principalmente desse abastecimento das comunidades rurais, e o controle dos caminhões-pipas a gente vai procurar fazer, mas é um pouco mais difícil. Então, e aí os usos ajusantes no Poço do Magro, nós não tivemos nesse ciclo anterior, 2021, 2022, e com a visita a campo que nós fizemos agora, em abril, nós constatamos que não faz sentido liberar água ali no Poço do Magro, porque tem muita vegetação obstruindo, né? Então, assim, só se for por uma distância muito curta, porque a água realmente tem dificuldade para fluir ali naquele trecho logo a jusante da barragem. Passando aqui, em relação aos compromissos, né, e às ações que foram acordadas em 2021 até 2022, no Seraíma, nós temos uma só que ficou pendente, que foi essa regularização dos usuários do entorno. Só um minutinho que tem alguém tentando entrar na sala aqui. Pronto. Essa regularização dos usuários do entorno. Em relação a isso, nós recebemos agora na sexta-feira, quinta ou sexta-feira passada, uma lista com cerca de, acho que 50, 60 usuários, inclusive com as coordenadas, com o tipo de cultura, o método de irrigação, então, e a solicitação de que eles estavam tentando se regularizar, né? Então, eu encaminhei a mensagem também para o pessoal lá da coordenação de outorga, e será feito o contato com esses usuários para que a gente possa fazer a regularização de todos eles agora nesse ciclo 2022-2023. Então, essa atividade que ela continua pendente de certa forma, mas já está em andamento esse processo de regularização dos usuários do entorno aí no açude Seraíma. E, da mesma forma, no Poço do Magro, né, nós recebemos, depois daquela reunião do marco regulatório, nós recebemos uma lista de usuários do entorno. E aí estamos considerando essa lista para elaboração da proposta do marco regulatório. Outra atividade que ficou pendente ali em relação ao Poço do Magro foi a necessidade de a gente elaborar algum tipo de estudo sobre a evaporação no lago, né? Uma vez que nós estamos usando ali tanto os dados que a gente utilizou para disponibilidade hídrica quanto para evaporação, nós utilizamos dados que foram obtidos a partir do Seraíma. Então, essa atividade aqui que ficou a cargo da UniFG sobre levantamento ou proposição de estudos sobre a evaporação no Lago do Poço do Magro, ela foi a única que ficou pendente desse ciclo anterior. Eu vou dar uma paradinha agora, se alguém quiser comentar alguma coisa, antes da gente passar aqui já para a etapa da apresentação dos cenários. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse ciclo anterior ou sobre alguma dessas atividades que ficaram pendentes, podem ficar à vontade. Pode ligar. Só um minuto. O Hudson levantou a mão. Carlos, se você quiser... Só deixa o Hudson se manifestar aqui, eu passo para você, tá bom? Por favor, Hudson. Apenas sobre Poço do Magro. Tem essa elaboração da proposta de marco regulatório. Teve uma reunião, acho que agora em abril, e eu, infelizmente, não pude participar porque tinha outros compromissos. Até avisei aí para o pessoal. E não sei se o colega da Codevas participou, tá certo? Da reunião presencial. Pedi a colega para participar. E foi informar, e não sei se foi informado isso por alguém
nessa reunião, e eu estou vendo aqui que a elaboração de proposta de marco regulatório está com a ANA e o INEMA. É que a Codevasf ela está em processo de estudo, tem um grupo de trabalho, de transferência do domínio da barragem para a Prefeitura Municipal de Guanambi. Então, seria interessante, na minha opinião, a inclusão também da Prefeitura, se for o caso, e da Codevasf na proposta de marco regulatório. Tá certo? Isso eu não sei se foi conversado isso na reunião, não participei. Na verdade, assim, essa questão seria o empreendedor, né? Isso. Eu não sei como é que tramita isso do ponto de vista jurídico, mas isso envolveria basicamente a questão da segurança da barragem, né? Justamente. Essas coisas. A proposta do marco regulatório em si, ela trata da questão do uso das águas, e aí todos os atores que estão envolvidos ali estão presentes, entendeu? Tanto a prefeitura, por meio dessas captações para abastecimento nas comunidades rurais, quanto os usuários do entorno, que nos enviaram agora uma lista com cerca de 30 irrigantes. Nós estamos atualizando esses dados, e aí nós ainda vamos ter a nossa proposta, ela ainda vai passar agora pela diretoria da ANA, provavelmente não vai passar pelo INEMA, porque nós como não vai ter essa descarga de jusante, se tiver para atender aqueles projetos, a jusante ali, os projetos eles prevêem a captação no reservatório e o transporte da água via adutora, né? Então, o INEMA a proposta em si, ela não passa pela diretoria do INEMA, vai ser um marco regulatório da ANA, né? Embora o INEMA vá participar de toda a proposta de elaboração. Inclusive, assim, a gente vai abrir o processo agora dentro da ANA, e aí nós vamos ter mais uma etapa de consulta. Então, nós vamos ter mais reuniões, se não me engano, mais uma ou duas reuniões para receber propostas, e aí sim fechar a versão final que será aprovada. Então, nós estamos, digamos, essa reunião que a gente fez agora, ela foi uma prévia ainda do que vai vir a ser o marco regulatório, né? Nós vamos aí colhemos essas contribuições que foram muito importantes, principalmente em relação à existência dos irrigantes no entorno e também dos pescadores. A maior parte do pessoal que estava presente na reunião eram os pescadores. E aí eles enviaram para a gente as contribuições deles, para a gente, inclusive, atualizar a área irrigada, essas coisas. E agora vamos encaminhar para a diretoria da ANA para ela dar o aval para iniciar o processo de consulta externa. Então, nós agora vamos ter mais uma rodada ainda de reuniões. Provavelmente essas já não serão presenciais, nós vamos fazer reuniões virtuais, mas ainda terá um outro momento dos interessados contribuírem para isso. Então, tanto a prefeitura quanto a Codevasf, quanto o INEMA, até a Embasa, todos poderão ainda se manifestar durante esse processo aí, até a conclusão da resolução. Ok. E, por fim, esse levantamento do topo batimétrico, se ele já tiver concluído, seria interessante compartilhar. Sim, eu, pelo menos, estou utilizando ainda um antigo que eu tenho aqui, entendeu, Edgar? Deixa eu ver aqui. Esse da UNFG, o Carlos pode comentar com a gente, por favor, Carlos, a questão da topobatimetria. Assim, em relação ao levantamento, né, e até aquele dia da reunião, Edgar, você falou sobre o equipamento, eu conversei com o professor Gabriel, e ele mudou a frequência do equipamento, sabe? Então, ele mudou essa frequência do equipamento, então ele não ficou com a característica de identificação de cardume, mas realmente a profundidade. Você pode até levar isso depois para o seu colega da ANA, sobre o equipamento.
Nós concluímos esse levantamento, nós podemos compartilhar com a Codevasf também, aí você pode verificar qual que é o melhor, se é KML, se é do Google, ou se é o ArcGIS, Shapefile, você pode comentar que nós enviamos para você. Agora, só um detalhe também em relação ao levantamento de evaporação. Desde o início, a gente até relatou aqui na reunião que a gente não tinha os equipamentos, né, para colocar no entorno, para acompanhar a questão desse dado de evaporação. Então, por isso que a gente não conseguiu prosseguir. Caso tenha assim, algum tipo de parceria para a próxima temporada, né? Enfim, quem fala em viabilidade de conseguir esses equipamentos para instalação no entorno do relatório, até mesmo acompanhamento, a gente pode amadurecer essa ideia, mas desde o início a gente não tinha esse foco, porque de pronto a gente não tinha equipamento para instalar, né? Também temos mais a questão do batimétrico. Tá certo. Aí, então, vocês podem compartilhar aqui com o pessoal da comissão, com a gente, com a Codevasf, mas em relação à curva, Hudson, a curva que está sendo utilizada atualmente aqui, inclusive para a gente fazer as simulações, é aquela que a Ana fez com base em imagens de satélite, certo? Por enquanto, nós ainda não incorporamos o resultado dessa batimetria da UniFG, certo? Ok. Então, segue o que está sendo utilizado atualmente, a mesma coisa do ano passado. Se alguém não tiver mais nada, alguma dúvida, alguma contribuição, eu vou passar aqui a apresentar, então, os cenários para os dois reservatórios, né? Esse aqui é o Seraíma, a cota em 29/4, 514,26. Estado hidrológico verde, né? De acordo com o que está previsto lá no marco regulatório. E aí nós simulamos 3 cenários. O primeiro cenário, o que nós fizemos? Consideramos para o CIA Guanambi e para o perímetro Seraíma os valores observados no ciclo anterior, ou seja, aqueles valores que eu mencionei no início da reunião. Para o CIA Guanambi, aproximadamente 70 litros por segundo, e para o perímetro Seraíma, 151, 152, alguma coisa assim. O segundo cenário, nós simulamos com toda a capacidade autorizada pelo Estado Hidrológico Verde, ou seja, o CIA Guanambi ficaria com 97, o perímetro com 213 e os demais usos no entorno com 40. Eu vou fazer uma ressalva aqui no cenário 1, os demais usos no entorno, eles ficariam com 70%, que daria 28 litros por segundo, tá? No cenário 1. No cenário 2, é todo mundo com 100%, e no cenário 3, ele é basicamente a repetição do que foi alocado no nosso ciclo anterior. Então, eu vou trazendo aqui na tabela, né? É basicamente isso aqui. Cenário 1, o CIA Guanambi com 70 litros por segundo, irrigação do perímetro com 151 e usos no entorno do lago 28. O cenário 2 é todo mundo com 100%, que daria uma vazão total de 350 litros por segundo. E o cenário 3 é a repetição do que foi alocado ano passado, que seria o perímetro e os usos no entorno com 100%, e o CIA Guanambi com 81 litros por segundo. Então, esses 3 cenários, nós fizemos a simulação, e os resultados do Seraíma são esses que estão aqui na tela, né? Chegaríamos em abril do próximo ano. O cenário 1, ele é o mais conservador, né? Justamente por causa
que ele é baseado no que foi observado nesse ciclo anterior, e ele reduz um pouco a vazão dos usuários no entorno. Então, ele chegaria em abril do próximo ano com 31.380.000 metros cúbicos. O cenário 3, ele fica intermediário, mas é muito próximo do 2. Né? O cenário 2 é o que consumiria mais água e chegaria em abril do ano que vem com 28.320.000. Certo? Ambos são situações confortáveis, né? Está no estado hidrológico verde, então é uma questão basicamente aí de o pessoal da Embasa teria que se manifestar, né, em relação ao que eles pretendem, e também se tiver alguma representação aí do pessoal do entorno. Acho que esse pessoal não está presente nessa reunião de hoje. Vou passar aqui a simulação do Poço do Magro. Acho que, se não me engano, é a primeira vez que estamos no estado hidrológico verde para o Poço do Magro. E aí nós simulamos 2 cenários apenas. O primeiro cenário é 100% para todas as finalidades que já estão consolidadas, né? Então, assim, como nós ainda não tínhamos a lista que veio agora no final do prazo aí do marco regulatório com o total de irrigantes, nós estamos trabalhando com a mesma tabela do ano passado. Depois eu vou conversar com o Hilde para ver se é o caso da gente já fazer uma outra simulação considerando esse pessoal do entorno que se manifestou no processo do marco regulatório. Eles com certeza estarão na nova tabela que vai sair com o marco regulatório, mas ainda não, o total deles ainda não foi considerado nessa simulação. Então, assim, o primeiro cenário, 100% para todas as finalidades, e o cenário 2 do Poço do Magro, ele é o que foi alocado no ciclo anterior, e considerando também um pulso para jusante para atender aquele trechinho de 3 quilômetros ali, que a gente viu que a água está com dificuldade para fluir, mas que seria possível dar um pulso para ver se atende aquele pessoal. São 3 usuários, se não me engano, e na distância máxima acho que são 3 quilômetros. Então, aqui a tabela para o Poço do Magro, o perímetro, que é aquele projeto da prefeitura, ele continua sem ter a perspectiva de implantação, então ele é 0, e o abastecimento das comunidades no entorno, ele está garantido 100% nos 2 cenários, e o que diferencia um cenário do outro é basicamente esses usos, uso no entorno, né, que no cenário 1 a gente garante 100%, no cenário 2 a gente restringe um pouco, e a vazão adicional ela é liberada para jusante, que seria um pulso de 15 litros por segundo durante 15 dias, certo? Então, durante 15 dias ficaria aberta ali, liberando o volume de 19 metros cúbicos. Durante 15 dias é uma quantidade ínfima de água, só para atender aqueles 3 usuários que estariam ali. E como eu disse, então, eu vou entre hoje e quarta-feira, eu vou consultar o Wilde para saber se esses usuários no entorno aqui, se a gente pode incluir o valor total que a gente recebeu das contribuições aí do marco regulatório. E aí eu trago na próxima reunião. Não tem muito que... Aqui no Poço do Magro, né, não tem muito que... Os cenários são muito próximos, a linha preta, a linha amarela, não dá diferença quase nenhuma, então não tem muito o que considerar aqui, a não ser essa questão dos usuários no entorno, né? E a decisão sobre a necessidade ou não desse pulso. Em relação ao projeto perímetro, a gente vai conversar com a prefeitura, vamos colocar um item no marco regulatório para que eles se manifestem em relação à viabilidade ou não desse projeto,
porque eles têm reservado uma vazão de 95 litros por segundo, que é a maior parte da vazão que está sendo prevista, né, de uso no Poço do Magro em relação a esse projeto, que ele já está outorgado, inclusive. Só que, como não tem uma perspectiva de implantação, a gente entende que essa outorga deles pode ser revista ou até mesmo revogada. Caso o prazo... existe um prazo legal para eles iniciarem a implantação do projeto. Caso não se concretize essa implantação, provavelmente essa outorga será revogada, para a gente poder direcionar essa água para outros usos. Bom, pessoal, era isso. Se alguém quiser fazer algum comentário agora sobre os cenários, tanto do Seraíma quanto do Poço do Magro, a gente deixa aberto aqui o espaço. E, caso contrário, na próxima reunião, nós vamos conversar sobre a composição das comissões, né? E redigir o termo de alocação de água após a tomada de decisão. Então, se alguém quiser fazer alguma consideração aí acerca dos cenários propostos, o espaço está aberto. Edgar? Pois não, Clélia, pode falar mais perto do microfone, que Tá. só uma... Melhorou? Melhora? Isso. Deixa eu tirar mais, porque eu acho que melhora também. Não, eu só fiquei na dúvida de uma coisa. Você disse que a próxima reunião para definir e validar o que está sendo discutido hoje seria no dia 18, na quarta-feira? Isso. As reuniões elas são realizadas em dois dias, né? No primeiro dia a gente apresenta os cenários e no segundo dia o pessoal estuda lá e toma decisão em relação a qual cenários ser adotado. Então, na quarta-feira, nesse mesmo horário, 9 horas da manhã, nós temos a segunda reunião, que é para os participantes tomarem a decisão de qual dos cenários será o adotado. Aqui no caso desse ano, como os dois reservatórios estão cheios, não temos tanta dificuldade em tomar essa decisão. E aí, depois da tomada de decisão, a gente redige um termo de compromisso, né, com os participantes, seriam os compromissos assumidos, né? Às vezes fazer o monitoramento, cadastrar o usuário, regularizar o usuário, essas coisas que geralmente a gente costuma fazer durante o ano, entre uma reunião de alocação e outra. Tá, é porque você mencionou como a Embasa não está presente, né? E aí Silvia também estava aqui falando comigo sobre esses usuários que a gente tem aí no entorno, somente a jusante, e aí a gente precisaria da manifestação da Embasa relacionada a isso, porque não seriam somente esses 3 usuários que foram sinalizados na simulação, né? Isso como você mesmo mencionou. Aí eu estou me questionando aqui. Então, até quarta-feira, a gente teria que ter a manifestação da Embasa referente exatamente ao uso da Embasa nesse trecho. No caso, você está falando do Seraíma ou do Poço do Magro? Poço do Magro. Poço do Magro, né? Esses usos ajudantes ali é para irrigação, dessedentação animal. Eles... No caso, assim, acho que eles não são abastecidos pela Embasa. Acho que quem abastece ali é a prefeitura, por meio desse sistema deles de distribuição, o caminhão-pipa, e aí essa liberação da água ali, para eles, se for o caso de ser realizada, é por conta para eles armazenarem para irrigação, entendeu? Uhum. Tá. A Embasa, a captação da Embasa é importante lá no Seraíma, né? Essa que é para abastecer Guanambi. Mas no caso do Poço Magro, seria a confirmação desses 3 usuários, né? Isso. Na verdade, a gente já sabe que eles existem, porque no ano passado, acho que foi o INEMA, enviou para a gente ali a localização deles, qual o uso que eles fazem, por isso que a gente sabe que é para
que é para dessedentação animal, e uma irrigação pequena que tem lá. Uhum. Tá certo. Eu só queria confirmar realmente esse prazo de manifestação. Não, na próxima reunião a gente costuma fazer uma recapitulação dessas apresentações aqui, e aí a gente toma a decisão. Edgar e Silvia que está falando. É porque a gente está com uma nota técnica aqui que fala de uma outorga jusante da Embasa. Então, a gente vai dar uma verificada aqui com o setor, e aí qualquer coisa a gente se manifesta na quarta-feira. Tá bom. Isso no posto do Magro, né? Isso, Poço do Magro. Tá. Tá bom? Por favor. Essa nota técnica é? É daqui do INEMA mesmo, do setor de outorga. Do INEMA. A gente vai verificar com eles direitinho, e aí... Então só para vocês verem, a Embasa solicitou uma outorga ao INEMA. Isso, nos nossos registros aqui, a gente encontrou essa outorga a jusante de Poço do Magro. Existe já a outorga, então? Mas é isso, a gente vai verificar direitinho com o setor, para ver a questão da validade e tudo, entendeu? E aí, a gente, qualquer coisa se manifesta na quarta. Essa informação, inclusive, é nova para a gente, inclusive, sim, em relação ao marco regulatório, porque a gente não sabia que existia uma outorga da Embasa jusante. Certo. Isso aí, a gente vai ter que... como eu falei, o processo do marco regulatório está começando agora, na verdade. Tivemos uma reunião em Guanambi, agora a diretoria da ANA vai autorizar, e nós vamos ter outras reuniões. Então, é importante essa informação dessa outorga da Embasa jusante, porque pode ser que isso aí faça com que o marco regulatório, inclusive, tenha que passar tanto na ANA quanto no INEMA. Porque se tiver essa captação lá, a gente tem que ficar liberando água, ou então, a não ser que a gente consiga mudar essa captação para o reservatório, entendeu? Mas aí tem a questão da qualidade da água, que a Embasa já tinha falado que não ia captar água no Poço do Magro. Então, a gente vai ter que discutir essa questão dessa outorga aí, realmente. A gente vai verificar aqui com o setor e quarta-feira a gente já dá uma resposta para vocês. Tá bom. Obrigado. Nada. Obrigada a vocês. Alguém mais? Bom dia, Latinha, como vai? Bom dia, desculpa ter atrasado, viu? Eu estava no programa. Não, sem problema. Nós já fizemos aqui a apresentação dos cenários, mas na quarta-feira nós vamos recapitular tudo, tá? E aí eu pediria você para tentar mobilizar o pessoal aí para quarta-feira, às 9 horas, a gente ter uma participação maior. Ok. João Batista, por favor, João. Pode. Bom dia, Edgar. Sobre exatamente essa mobilização da próxima reunião, porque o pessoal dos usuários aqui, o pessoal da comissão de Poço do Magro, eles não têm muito acesso, eles não costumam acessar e-mail. Aí, se puder colocar via celular o link, fica mais fácil, né? Semana passada eu não tive tempo, foi o meu corrido, eu não tive tempo de mobilizar, mas se colocar o link, a gente consegue trazer para a reunião. No mesmo caso, o pessoal de Seraíma, né? Puder colocar com antecedência o link, a gente agradece. Nos grupos, naqueles grupos do WhatsApp, tá? Exatamente. Tá bom, então. Alguém mais que queira se manifestar? Bom, pessoal, aproveitando então que a gente está com a participação um pouco baixa hoje, vamos encerrar a reunião por aqui, e aí já colocando os esforços para a próxima reunião de quarta-feira, e a gente toma as decisões em relação aos cenários alocados e redige os nossos compromissos aí para o próximo ciclo. Tudo bem? Nesse momento, então, eu vou interromper a reunião, a gravação, né? Vou parar a gravação aqui.